galerinha! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de matemática aqui com o professor Toim. É nóis, tamo junto. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva lá no meu canal, professor Toim, dá aquele joinha, clica no sininho para estarem recebendo notificações de novos vídeos, beleza? Pessoal, a aula de hoje está relacionada ao material apostilado da terceira semana, que está disponível na plataforma Aprendizagem Conectada da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso. Ok? Lembrando que a aula da primeira e segunda semana estava relacionado sobre conjuntos numéricos, né? Conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros, racionais, tá? E hoje nós vamos estar dando continuidade um pouquinho aí, compreendendo os cálculos que são feitos nos conjuntos dos números reais, ok? Beleza? Calculando com números reais. Operando, né, com números reais. As duas últimas semanas, né, nós estudamos o que? O conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros, racionais e irracionais. Vocês já fizeram atividades, tá? E também alguns exercícios da própria plataforma. Beleza? E tem uma coisinha que eu quero explicar para vocês aqui, tá? 8, qualquer número dividido para zero, tá? Não está definido isso daí, tá? É indefinido, então não existe, tá? Quando chegar nessa situação aqui, por exemplo, de 8 para 0 ou 10 dividido para 0, muita gente vai colocar 0. Não, pessoal, não está definido, beleza, pessoal? Isso quer dizer, tá, que não existe, tá? A gente não sabe qual é o valor, porque se não tem uma definição, tá? Então não existe um valor para esse número aí, beleza? O ezinho ao contrário aí quer dizer que não existe. Outro fato importante que você deve ter aprendido com o professor de matemática nos anos anteriores de escolaridade é que operando com os reais extraímos a raiz quadrada, né, de qualquer número positivo. No entanto, que há restrições ao tentarmos determinar a raiz quadrada de um número negativo. Lembra que todos os professores falam, não existe raiz quadrada de número negativo. Não está definida nos conjuntos dos reais as raízes quadradas de números negativos. Por quê? Pessoal, é o seguinte, quem, né, elevado ao quadrado que vai dar 4 negativo, tá? Isso não existe, tá? Não está definido nos reais. É o mesmo que seria fazer. Professor, não seria 2? 2 negativo vezes 2 negativo, 2 vezes 2, 4. Fazendo a regrinha de sinal, nós vamos obter 4 positivo, certo? Então, não existe, né, raiz quadradas, né, de números, tá, positivos, de números negativos, tá? Não existe raiz quadrada de números negativos. O símbolo usado aqui quer dizer, tá, que não pertence. O que quer dizer esse símbolo aqui? Que o 4, né, esse símbolo aqui, ó, raiz quadrada de menos 4, não pertence aos reais, não está definido nos reais. Vai pertencer a um outro conjunto lá, que a gente vai estar estudando no terceiro ano do ensino médio, beleza? Bom, aqui esse material ele traz alguns símbolos, tá, que vocês estarão vendo aí no decorrer das aulas, né, do nono ano, supondo aí do ensino médio do primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, alguns símbolos desse, tá? Vocês estarão vendo. Então aqui tá todos os símbolos que a gente pode estar usando aí nas aulas de matemática. O símbolo de pertence, não pertence, está contido. Isso aqui principalmente a gente vai estar usando lá no primeiro ano. Bom, vamos para o que interessa aqui. Vejamos alguns exemplos de cálculo com raízes, tá? E potências. Represente o número 5 vezes a raiz quadrada de 3 na forma de um número decimal. Lembrando que a raiz quadrada de 3 é um número irracional, né? Ou seja, não é uma dízima periódica que vai ficar repetindo ali depois da vírgula, né? Então é um número irracional. Mas a gente faz um cálculo aproximado, a gente não faz, né, aquele cálculo um decimal exato. A gente vai fazer um cálculo aproximado disso daí, tá? Então primeiro a gente vai extrair a raiz quadrada do número 3, tá? Que é um número irracional. A raiz quadrada do número 3 é 1, aproximadamente, tá vendo esse símbolo aqui, pessoal? O nome dele, né,
tem o significado de aproximadamente. É 1,73, tem outros números ali para frente, mas a gente vai usar apenas duas casas, né, decimais, beleza? Na sequência, vamos fazer a multiplicação. Então, é 5 vezes a raiz quadrada de 3. Eu vou pegar 5, tá? Vezes 1,73. Primeiro, eu tenho que extrair a raiz quadrada. Agora, multiplicando 5 vezes 1,73, seria o mesmo cálculo que você faz aí 173 vezes 5. Mas aí só tem que tomar cuidado para deslocar a vírgula, ok? Então, aproximadamente, nós vamos obter que resultado 8,65, aproximado, beleza? Bom, caso você tenha dúvidas sobre multiplicação com vírgula, faça uma revisão por meio de livros ou internet, beleza? Então, multiplicação com vírgula, creio aí que já não é tanto desconhecido aí por parte de muitos alunos aí. Todo mundo já domina, né, muito bem o cálculo de multiplicação com vírgula. Agora vamos efetuar algumas operações aqui. 5 ao quadrado. Como que eu calculo 5 ao quadrado? É o mesmo, tá, que eu estar fazendo o quê? 5 vezes 5. Isso é igual a quanto? 25. Tá? Como calcula 3 negativo ao quadrado? Ao cubo, né? Não é ao quadrado, é ao cubo. Nós vamos ter ali menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, que vai dar igual a, multiplicando aqui, 3 negativo vezes 3 negativo vezes 3 negativo. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Mas nós vamos chegar em que resultado aqui? 27 positivo ou 27 negativo? Menos com menos mais, mais com menos, menos, né? Isso já é um conteúdo que nós já estudamos lá no 8º ano, no 7º ano e também, né, aqui no 9º ano nós já vimos aí. Quem é meu aluno, especialmente meu aluno, lembra que a gente já estudou isso aqui, tá? Quanto que é a raiz quarta, a raiz quadrada de 5 elevado a 4? O que nós vamos fazer ali? Nós vamos simplesmente, tá? Para quem é especialmente meu aluno, como que a gente calcula isso? Nós explicamos o seguinte, ó. Você vai pegar, escrever dentro da raiz 5 à quarta. Tá vendo que o índice aqui é 2? Então, 5 à quarta eu vou distribuir aquele 5 à quarta. Vai ficar 5 ao quadrado, né? Vezes 5 ao quadrado. Muito bem. Agora, tudo que está elevado a 2, a gente corta com o índice. Então, esse 2 aqui, nós vamos cortar com o índice, simplificar, né? O famoso simplificar. Então, a gente vai simplificar esse 2, cortar esse 2 com o índice. Então, a raiz saiu fora, não ficou ninguém dentro da raiz. Isso, tá? É o mesmo que fazer quem ficou fora da raiz? 5 vezes 5, que é igual a 25. Calculamos a raiz quadrada de 5 elevado a 4. Aqui eu já coloquei o resultado para vocês. A raiz quadrada de 14 não tem exata, é um número aproximado, entendeu? É um número irracional, tá? Que depois da vírgula não tem um período, né? Não tem uma repetição de números, tá? E aqui nós vamos efetuar o cálculo. Raiz quadrada de 14 mais raiz quadrada do número 2. Então, primeiro, a raiz quadrada de 14, nós já temos lá em cima o resultado, aproximadamente é 3,74. Mais a raiz quadrada do número 2, tá? Você que tem a calculadora, faz aí rapidinho que vai dar 1,41, beleza? Somando esses valores, nós teremos o quê? Nós vamos ter
1 mais 4, nós vamos ter o número 5. 4 mais 7, nós vamos obter, né, lembrando de colocar vírgula debaixo de vírgula, né? 4 mais 7, nós vamos ter 11. 3 mais 1 com mais 1 que foi, né? 4. Ou seja, com mais 1 que foi, né? 3 mais 1, 4, com mais 1 que foi, 5,15. Aproximadamente, pessoal. Lembrando, ó, que esse símbolo aqui é de aproximado, beleza? Coloquei aí para vocês, beleza? Cálculo com raízes é o inverso da potenciação. Isso já expliquei para vocês também. Bom, caso você não esteja familiarizado, né, com os cálculos aproximados de raiz, tente usar a calculadora para ver o número decimal. Aproxima, né, 2 casas decimais, tá? Que fica bem melhor de efetuar os cálculos aí. Potências, tá? A gente já estudou isso também, né? Vamos ler essa tirinha e depois observar as informações sobre bactérias. As bactérias possuem 2 tipos principais de reprodução, assexuada e sexuada. A reprodução assexuada acontece com uma única bactéria, tá? E sem a troca de pedaços de DNA. É a forma mais rápida de que as bactérias se reproduzem, né? Na reprodução assexuada, a célula bacteriana divide-se em 2 partes. Cada uma dessas partes será uma nova bactéria igual à primeira. A cada intervalo de tempo, o número de bactérias se dobra, tá? Então eu tenho uma bactéria. Ela vai se dividir. 2. Depois de um intervalo de tempo, eu vou ter 2 bactérias. Depois, no outro intervalo de tempo, essas 2, essa aqui dividiu em 2, essa aqui dividiu em 2. Nós vamos ter quanto? 4. E assim sucessivamente. Beleza? Bom, aqui tem uma imagem, né, ilustrando aí as bactérias, tá? Nem todas as bactérias são causadoras de doenças. Muitas delas são encontradas em queijos, leites, iogurte e outros alimentos fermentados. Quando administradas em quantidades adequadas, essas bactérias são benéficas, né, à saúde. São beneficentes à saúde, tá? Esses organismos dá-se o nome de probióticos, né? Termo derivado do grego que significa pró-vida, tá? Agora observe o modelo abaixo e perceba que as bactérias vão se multiplicando, né, conforme vão se reproduzindo. Tente completar o quadro abaixo com base nas informações apresentadas anteriormente em relação a bactérias, né? Ela se dividir, ela se dobra, né? Ela vai se dobrando, né? Construa no caderno um quadro e demonstrado a seguir, tá? Então, beleza, os 6 primeiros intervalos. Então, no primeiro intervalo, ele já colocou o número 1. Então, essa primeira bactéria, né? No intervalo lá, hoje, no instante é 0. No instante é 0, né? Então, vamos lá, no instante de tempo 0. Eu tenho uma bactéria. Depois, vamos supor aí, né? Depois de 1 hora, eu vou ter 2 bactérias. Depois ela vai dobrar. De 2, eu vou ter quantas bactérias já? Dessas 2, ela já se multiplicou, né? Ela já ficou com 4. Depois 8. Depois ela vai se multiplicar. 8, dessas 8 eu vou ter 16. Depois dessas 16 eu vou ter 32. Depois dessas 32 eu vou ter o quê? 64. Certo? Isso é uma potência, pessoal, de base 2. Olha que interessante. Se nós pegarmos aqui, ó, e colocarmos tudo, ó, se eu pegar 2 elevado a 0, né, é 1. Agora, se eu pegar 2 e elevar a 1, depois de 1 hora, eu vou obter quanto? Vou obter 2. Depois que eu tenho 2 elevado a 2, eu vou obter quanto? 4. Depois que eu tenho 2 elevado a 3, eu vou obter quanto? 8. Se eu colocar aqui 2 elevado a 4, eu vou obter quanto? 16. Se eu colocar 2 elevado a 5, eu vou obter 32. E se eu colocar 2 elevado a 6, eu vou obter 64.
Tá vendo que é uma potência de base 2. Tá? Quando o expoente for 0, eu tenho uma bactéria. Quando o expoente for 1, depois de 1 hora, vai ter 2 bactérias. Depois de 2 horas, né, ela se multiplicou e contém 4 bactérias. Tá? E assim sucessivamente. Tá? A reprodução assexuada da bactéria pode ser representada pela matemática, por meio de uma operação de potenciação. Mas qual a operação realizada na potenciação? A operação realizada na potenciação é uma multiplicação e é representada da seguinte forma. Tá? Quando eu tenho um número a elevado a n, quer dizer que esse n indica quantos fatores a eu tenho. Tá? Bom, eu vou deixar o link do vídeo aí na descrição do vídeo da primeira e segunda semana lá do 8º ano, tá? Eu expliquei sobre isso daqui, beleza? Em que A é a base e o N é o expoente. O expoente N indica quantas vezes a base será multiplicada por si mesma. Para compreender melhor, acompanhe os exemplos abaixo. Então isso daqui a gente só está relembrando, tá? 2 elevado a 3. Esse 3 quer dizer que eu tenho 3 fatores número 2, tá? Ó, quem é a base? A base é o número 2. Quem é o expoente? O 3, tá? Quem é os produtos dos fatores, né? É 2, né? Vezes 2, vezes 2. E a potência é o resultado. Qual é o resultado final? 8. Beleza? Mesma coisa aqui. Vamos lá. Eu tenho 5 positivo. Eu tenho ali 2 elevado à quinta potência. Então, eu tenho 2 positivo vezes, né, 2 positivo. Então, 2... E aí, depois de novo, né? 2 positivo. Depois 2 positivo e depois 2 positivo, tá? Então, quantos fatores eu tenho ali? 5 fatores, 2, né? Agora, colocando isso em potência, né? Multiplicando, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 30 aí. 32, resultado positivo. 5 elevado a 3, tá? Então, eu vou ter menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5, tá? Que vai ser igual 5 elevado a 3 é você fazer 5 negativo vezes 5 negativo vezes 5 negativo. 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Fazendo o joguinho de sinal, vai ficar 125 negativo, né? Menos com menos mais, mais com menos, menos, beleza? E aqui, o mesmo processo. Se nós fazermos menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, né? Nós temos 4 fatores aí. Nós vamos obter 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81. Nós vamos obter mais 81, tá? Por que mais 81, professor? Porque fazendo o joguinho de sinal, né? Ó, menos com menos, mais com menos, menos com menos, mais, né? Então, memorizem aí. Base positiva, resultado sempre positivo. Expoente ímpar e base negativa, a potência será negativa. Base negativa, né? Ó, quando a base é negativa, você vai e olha o expoente. O expoente for par, potência sempre será positiva, tá? Se fosse aqui menos 3 elevado a 200, o resultado seria positivo, porque o expoente 200 é par, tá? Quando a base for negativa, faça o jogo de sinais, né, utilizados na multiplicação, igual nós já fizemos aqui, beleza? Exemplos de potenciação com números racionais, né, com frações aí. Como que a gente faz aqui, professor, o cálculo?
você vai pegar 4 terços ao quadrado. É o mesmo que você pegar 4 terços, tá? Vezes 4 terços. Né? Multiplica numerador com numerador, né? 4 com 4 e 3 com 3. Então, vamos pegar numerador com numerador. 4 vezes 4 vai dar 16. E 3 vezes 3 vai dar quanto? 9. Acabou. Aqui, a mesma coisa, tá, pessoal? Você vai pegar 2 terços vezes 2 terços, tá? Vezes 2 terços. Isso vai ser igual, multiplicando, né? Numerador com numerador, né? E denominador com denominador. Então, nós vamos fazer 2 vezes 2 vezes 2, né? Multiplicando aqui, vamos obter 8 sobre 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, né? Ó, 27. Acabou, tá? Aqui é a mesma coisa, né? Ah, professor, mas quando é negativo? O mesmo processo. Você vai pegar menos 3 quartos vezes, tá? Menos 3 quartos. Igual. O que você vai fazer? Multiplicar numerador. 3 vezes 3, 9. E 4 vezes 4, 16, tá? Professor, mas daí é menos, ali é negativo, só fazer o joguinho de sinal, né? Menos com menos vai dar um resultado positivo. Professor, quando o expoente é negativo? Quando o expoente é negativo, o que a gente faz? Vocês já lembram, né? Vocês estão aí lembrados que eu já expliquei isso no 8º ano e no 9º ano para vocês, que são especialmente meus alunos, tá? O que a gente vai fazer primeiro aqui? Inverter a base. Quando o expoente é negativo, a gente faz o que? Inverte a base, tá? A letra 2/5, né? Então, esse 2/5 a gente vai escrever invertendo a base. Vai ficar 5, tá? Vai ficar 5 sobre 2. Pronto. Depois que você inverte a base, o que acontece? O expoente agora ficou 3 positivo. Igual, agora você vai fazer, né, a multiplicação da fração aí. Menos 5 sobre 2 vezes menos 5 sobre 2 vezes menos 5 sobre 2. Multiplicando numerador com numerador, denominador com denominador, nós vamos obter 5 vezes 5 vezes 5, ó, 5 vezes 5 vezes 5, né? Nós vamos obter 125. 2 vezes 2 vezes 2, nós vamos obter 8. Agora tem que tomar cuidado, tá? Base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. Será, professor? É assim, ó. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Ok? Bom, pessoal, aí ele vai trazer 3 desafios, tá? Tudo relacionado à potência e raízes quadradas, tá? Principalmente. Beleza? Então, por hoje é só. Boa aula para vocês. Tem atividade lá disponível. Até mais. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus. Abraço.